Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Estou aqui, professora Nilza, para mais uma aula junto com você. Vamos lá? Em nossa aula de hoje, iremos conversar a respeito de figuras planas, que já iniciamos essa conversa em nossa última aula, aonde falamos a respeito de corpos redondos. Tenho alguns aqui. Só para relembrar a você, estudante, são aqueles corpos que rolam, não é mesmo? Mas também em nossa última aula iniciamos uma conversa a respeito de figuras planas. E trouxe uma informação nova em nossa última aula a respeito do polígono, pois ele está relacionado ao número de lados de uma figura plana. Mas aí pergunto a você, estudante, será que todas as figuras planas são polígonos? Não, nem todas as figuras planas são polígonos. Serão polígonos apenas aquelas figuras planas que são formadas por segmentos de retas. As figuras planas que não são formadas por segmentos de retas serão figuras planas, mas não as classificamos como polígonos. Vamos começar? Bom, trago a você a imagem de 3 figuras planas. E a primeira coisa que pergunto a você, são polígonos? Essas 3 figuras planas que apresento aqui na tela, são polígonos? Sim, são polígonos, porque são formadas por segmentos de retas. Mas se recordem que, em nossa última aula, identifiquei junto a você que o nome do polígono, ele é dado a partir de seu número de lados, não é mesmo? Então, vamos recordar aqui. Por exemplo, nesta primeira figura plana, ela tem um lado, 2, 3 lados. Se ela tem 3 lados, uma figura plana de 3 lados, formada por segmentos de retas, ela se chama triângulo. A mesma situação podemos observar nesta figura plana que está abaixo do triângulo. Ela tem 1, 2, 3, 4 lados. Uma figura plana formada por segmentos de retas que possui 4 lados recebe o nome de quadrilátero. Observem novamente, pois já demonstrei essa palavra na aula anterior, de como escrevemos quadrilátero. E em nossa terceira figura plana, também formada por segmentos de retas, ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5 lados. Uma figura plana formada por segmentos de retas que possui 5 lados. Você se recorda, estudante, como é que se chama esta figura plana? Pentágono. 5 lados, pentágono. 4 lados, quadrilátero. 3 lados, triângulo. Mas tem mais. Vamos continuar relembrando. Trago aqui mais 2 figuras planas. A primeira apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Conversamos a respeito dessa figura plana na aula passada. Demonstrei a você o prisma, um prisma de base, estudante, de base hexagonal. Por quê? Porque aqui eu tenho um polígono e esse polígono ele tem 6 lados. Então, um polígono de 6 lados se chama hexágono.
E vamos para o próximo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Não apresentei a você em nossa última aula a respeito do polígono de 7 lados. Apresentei do de 6, do de 8 e o de 10. Estou apresentando a você hoje um polígono que possui 7 lados, ele se chama heptágono. Heptágono. Observe como escrevemos a palavra heptágono. Simples, não é mesmo? Tem um P mudo ali. Heptágono. Polígono de 7 lados, heptágono. Polígono de 6 lados, hexágono. De 5 lados, pentágono. De 4 lados, quadrilátero. De 3 lados, triângulo. Mas vamos fechar só para chegarmos até um polígono de 10 lados? Muito bem. Vamos ver agora esta figura plana que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Apresentei a você em nossa última aula. Um polígono de 8 lados se chama octógono. Observem como se escreve a palavra octógono. E em nosso último polígono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Um polígono de 10 lados se chama decágono. Observem como se escreve a palavra decágono. Então, estudante, polígono de 3 lados, triângulo. De 4 lados, quadrilátero. De 5 lados, pentágono. De 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. E de 10 lados, decágono. Tudo bem até aí? Não são palavras tão difíceis assim. Daqui 1 ou 2 aulas você já está falando, escrevendo em decágono, octógono, pentágono, heptágono, hexágono, com muita facilidade. E se alguém perguntar, você vai responder. Um polígono, o seu nome está associado ao seu número de lados. Aprendi em minha aula de matemática. Tudo bem, estudante? Vamos continuar? Agora é com você, estudante. Trago um desafio a você e vamos recordar junto neste desafio de um assunto, um conteúdo que já estudamos em aulas anteriores. Observe os polígonos e responda. Então, vamos ver aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polígonos. E sabemos que são todos polígonos, pois são todos formados por segmentos de retas. Então, temos aqui 8 polígonos. E agora trago a você o desafio. Do total de polígonos, qual fração representa os triângulos? Só recordando que quando pensamos em triângulos, estamos falando daqueles polígonos que são formados de 3 lados. Então, de todos os polígonos que apresento aqui, quais deles têm 3 lados? Primeira coisa que você precisa observar. Veja a quantidade destes polígonos que são triângulos, que têm 3 lados. E aí você vai representar a fração. Ou seja, do total de polígonos, que nós temos 8,
pois já contei junto com você. Do total de polígonos, que são 8, quantos são triângulos? Vou dar um tempinho para você observar, refletir. Se for necessário, retome as páginas anteriores de seu caderno, aonde você já tem fração, você já realizou várias atividades com fração em aulas anteriores, e represente a fração que responde o total de polígonos que são representados por triângulos. Vou dar um tempinho a você e depois nós conversamos a respeito dessa resposta juntos. Vamos lá, estudante? Tenho certeza que aí em seu caderno essa fração já está corretíssima. Mas vamos fazer a conferência juntos. Bom, do total de polígonos,
qual fração representa os triângulos. Sabemos que nós temos 8 polígonos apresentados na tela. Agora, destes 8 polígonos, nós temos um triângulo. Lembrando que o triângulo é uma figura plana formada de 3 lados. 2 e 3. Nós temos 3 triângulos. Então, de 8 polígonos, nós temos 3 que são triângulos. Então, nós temos 3 de um total de 8. Vamos recordar aqui, estudante? Olha, a fração que representa o total de triângulos destes polígonos é a fração 3/8. Ou seja, nós temos 3 triângulos de um total de 8 polígonos. O número debaixo da fração, se recorda, se chama denominador. Ele indica a quantidade que nós temos. Ou se pensarmos em um inteiro que foi repartido, em quantas partes esse inteiro foi repartido. No nosso caso aqui, nós temos a quantidade de polígonos, que é 8. Destes 8, o numerador, o número de cima, indica as partes que foram consideradas. No caso de nosso exercício, as partes que representam a quantidade de triângulos. Então, 3/8 é a fração que representa a quantidade de triângulos em relação ao total de polígonos. Simples, não é mesmo? Mas meu desafio a você ainda não se encerrou. Te trago mais uma situação para você pensar mais um pouquinho. Agora, do total de polígonos, qual fração representa os quadriláteros? Observe que esses 3 aqui nós já representamos, pois eles são triângulos, certo? Agora, tu vai observar, a quantidade de polígonos continua sendo a mesma, então ainda temos 8 polígonos no total. Quantos representa os quadriláteros? Só recordando que o quadrilátero é o polígono de 4 lados. Quantos destes polígonos são quadriláteros? E qual é a fração que representa a quantidade de quadrilátero em relação ao total de polígonos? Mais um tempinho para você, estudante.
Prontinho, estudante? Vamos conferir então os quadriláteros? Nós temos quadriláteros, polígono de 4 lados. Temos 1, 2, e aí vamos pular aqui, aqui também, porque já fizemos a contagem deste, 3 e 4. Então, do total de polígonos, nós temos 4 que são quadriláteros. Então, a fração que representa os quadriláteros é a fração 4/8. Tudo bem até aí? Agora, o último desafio envolvendo fração é o que apresenta aqui, que do total de polígonos, qual fração representa o pentágono? O pentágono é aquele polígono formado de 5 lados. Tem aqui algum polígono de 5 lados? Observe, estudante, veja se tem ou não. Se tiver, veja quantos estão ali representados e responda, complete com sua fração aí em seu caderno. Um tempinho a você.
Prontinho, estudante? Vamos conferir? Bom, qual do total de polígonos, qual fração representa o pentágono? Observem que a frase já está falando o pentágono. A frase está no singular. Isso quer dizer que nós teremos apenas um pentágono. Vamos identificá-lo aqui dentro destes 8 polígonos? Aqui nós temos um quadrilátero, quadrilátero, triângulo, triângulo, quadrilátero, quadrilátero, triângulo e aqui um polígono de 5 lados, que é um pentágono. Então, apenas um polígono dentro de um total de 8. Então, a fração é 1/8. Simples, não é mesmo? Mas aí, quero comentar com você a respeito de mais uma informação importante a respeito de polígono, que é o polígono regular. Quando é que chamamos o nosso polígono de regular? Se o comprimento de todos os lados de um polígono tem a mesma medida e a abertura de todos os ângulos tem a mesma medida, então ele é chamado de polígono regular. Isto quer dizer, estudante, que nem todos os polígonos são chamados de polígonos regulares. Apenas aquela figura plana, formada por segmento de reta, é classificada como polígono. Dessas, apenas aquelas que suas medidas de seus lados e seus ângulos são iguais, ou seja, se ele tiver 3 ângulos, os 3 ângulos precisam ter a mesma medida. Se ele tem 3 ângulos, quer dizer que ele tem 3 lados e ele é um triângulo. Se ele for um triângulo regular, então todos os seus lados precisam ter a mesma medida. Qualquer outro polígono que apresenta medidas diferentes ou ângulos com medidas diferentes, nós classificamos ele sim como polígono, mas não como um polígono regular. Só relembrando que o polígono ele é uma linha fechada, porém uma linha fechada por segmentos de retas que não se cruzam. Trago aqui para demonstrar a você alguns exemplos de polígonos que são regulares, que eles se chamam triângulo porque tem 3 lados, que ele é um quadrilátero, no caso aqui eu trago apenas o quadrado, o pentágono, hexágono, que é o nome dado pela quantidade de lados que ele tem, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Mas o que chama atenção neste slide que trago a você, estudante, é que para cada figura plana que observamos, todos os ângulos têm a mesma medida neste triângulo e seus lados têm a mesma medida. Quando pensamos, por exemplo, neste quadrilátero aqui, que como ele tem os 4 lados iguais, nós chamamos ele de quadrado. E todos ele é formado por ângulos retos, ou seja, são ângulos de 90 graus. Apenas para que você tenha o conhecimento de que alguns polígonos nós
chamamos ele de polígonos regulares, porque ele apresenta as mesmas medidas em relação a seus lados e a mesma medida em relação a seus ângulos. Tudo bem? Podemos continuar? Comentei com vocês no início da aula que muitas das figuras planas e que aquelas formadas por segmentos de retas nós classificamos como polígonos. Trago aqui agora o contorno desta região plana. Também é uma figura plana, mas esta figura plana que apresento, o contorno dela, o contorno desta figura plana, ela dá origem a que figura plana? Ela dá origem à circunferência. E aí pergunto a você, estudante, quando olhamos para a circunferência, também é uma figura plana. Ela é um polígono? Não, ela não é um polígono. Embora ela seja uma linha fechada, ela não é formada por segmentos de retas. Então, nem todas as figuras planas serão polígonos, apenas aquelas que são formadas por segmentos de reta. Tudo bem, estudante? Tá. Então, aqui nós temos a moeda, que o contorno da moeda é uma figura plana que chamamos ela de circunferência. Observem como se escreve a palavra circunferência. Mas trago aqui também uma outra imagem e o contorno desta região plana aqui. O contorno desta região plana forma uma figura plana que podemos classificá-la como polígono ou não? Se contornarmos esta placa, o contorno dela dá origem a que figura plana? O que você me diz, estudante? Olha só, se contornarmos esta placa, nós damos a origem a esta figura plana, que já conhecemos que é o triângulo, ok? Bom, agora vou trazer uma discussão para conversarmos. Observe as placas de trânsito. Estas placas que apresento ali, algumas são polígonos, outras não. Algumas podemos dizer que são polígonos regulares, outras não. E algumas são apenas figuras planas. Bom, aí pergunto a você, quais têm o contorno de um polígono regular? O que você me diz, estudante? Se observarmos a primeira placa, uma placa do pare, tenho um polígono, pois sabemos que é formado por segmentos de reta. Ó, tenho aqui ela, o contorno dela forma os segmentos de reta. Podemos dizer que ela é o contorno de um polígono regular? Observando para esta placa, podemos dizer que todos os seus lados têm a mesma medida? Que todos os seus ângulos têm a mesma medida? São iguais? Sim, então podemos classificá-la como um polígono regular. E esta segunda placa? Observem o seu contorno. Podemos dizer que ela é um polígono. Sim, porém, não podemos dizer que é um polígono regular. Por quê? Por que, estudante? Por que não podemos dizer que é um polígono regular? Porque ele tem a forma de um retângulo, aonde estes dois lados aqui, sua medida difere desses outros dois lados aqui. Então, ele é um polígono, porém, não é um polígono regular. Então, não.
Na terceira placa, também não podemos dizer que é um polígono, pois ele não é formado por segmentos de reta. É uma figura plana, porém não é polígono. E em nossa última imagem, o contorno desta figura dá origem a um triângulo, e sim, um triângulo regular, pois todos os lados têm a mesma medida. Agora, trago um desafio a você, estudante. Pois, quando olhamos para a figura A é um polígono de 8 lados. Então, vamos identificar aqui na placa A o nome de seu contorno. É um octógono. Se lembra? Um polígono de 8 lados. Se chama octógono. Qual a informação apresentada por esta placa? O que diz esta placa? Pare. Pare quer dizer parada obrigatória. Tudo bem? Na placa B, nós temos uma circunferência. E o que diz esta placa? O que ela está nos informando? É uma placa de trânsito que está nos informando que podemos seguir em frente. Bom, o desafio é que você, estudante, represente agora nesta tabela o nome do contorno da placa C, D e E e qual o seu significado. Vou dar um tempinho a você.
Vamos lá, estudante? Vamos fazer a conferência? A placa C, o contorno dela dá origem a um retângulo. Um retângulo não é um polígono regular. E qual a informação que a placa C está nos transmitindo? Transmite a informação de que há um posto de gasolina a uma distância de 500 metros. Encontramos esse tipo de placa com muita facilidade em nossas rodovias, não é mesmo? A placa D, o contorno desta placa dá origem a um triângulo. E qual a informação, qual a mensagem transmitida nesta placa? Que quando estamos no trânsito e visualizamos essa placa, que nós precisamos dar a preferência aos outros carros que estão na outra direção. Então, uma placa D, dê a preferência. E a placa E é uma placa que seu contorno dá origem a um quadrado e ela está nos informando que existe uma lombada ou uma saliência logo à frente. Importante nós percebermos que até mesmo quando estamos no trânsito, estamos visualizando placas, nós temos ali muito da nossa geometria que a gente aprende na escola. Identificar quais são essas figuras planas, que nome ela recebe, que informação essas placas de trânsito está nos transmitindo. É uma leitura que precisamos fazer no nosso trânsito. Fazer essa leitura evita muitos dos acidentes que acontecem no dia a dia. Prestar atenção na informação que está sendo transmitido através, muitas vezes, de apenas uma imagem. Bom, se encerrou mais uma aula de matemática. Espero que você tenha se apropriado das discussões, dos conhecimentos que discutimos na aula de hoje, a respeito de polígonos regulares, de todas as informações que conversamos. Espero que você tenha gostado de nossa aula e encontro você, estudante, em uma próxima aula. Muito obrigada.